Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Valeu pela sua presença aqui no Verdão Sempre. Quem puder deixar seu like, agradeço muito. Se não for inscrito, inscreva-se, totalmente grátis, vai ficar muito bem informado sobre o nosso palestra. Vamos lá que eu tenho algumas coisas importantes para falar nesse vídeo. Muita gente ainda... Na verdade, ninguém gostou do Andrei não ter vindo, né? Repito o que eu falei no vídeo de ontem. Para mim, o Palmeiras nessa negociação agiu certo. O Chelsea queria usar o Palmeiras como barriga de aluguel, queria colocá-lo para jogar aqui e para jogar os campeonatos, Brasileirão, tudo. Em maio ia ter que liberar para jogar o Mundial Sub-20, depois eles iam levar embora. Então assim, ia ficar 3 meses aqui, no máximo. Então o Palmeiras fez correto. Mas, agora o Palmeiras vai correr atrás de outras posições, né? Todo mundo sabe que o Palmeiras está atrasado no mercado, né? Há alguns que digam, pô, mas será que precisa reforçar o time agora? Porque agora tá jogando Paulista, o time tá ganhando, o time não tá perdendo e tal. A gente sabe a diferença que dá no nosso time quando a gente precisa de peças do banco. Alguns jogadores ali entram, a gente sabe, o Navarro tá entregando? Não, não tá. O Atuesta tá entregando? O Jailson tá entregando? Então a gente sabe que tem jogadores ali que estão entrando com uma certa constância e o time cai drasticamente o nível. A diretoria já prometeu trazer reforços em vários momentos. E o que eu acho estranho, assim, que é a pergunta que eu tenho pra vocês. Vamos dizer que você tá defendendo que não tem que contratar ninguém agora. Vários times estão tentando se reforçar. O Flamengo já se reforçou. Independente se o Palmeiras tá jogando melhor do que esses times ou não, gente. Isso não pode entrar na conta. Porque isso daí é uma coisa que está acontecendo pela sequência do trabalho do Abel Ferreira, isso está acontecendo porque ele é competente, porque ele consegue motivar os atletas. Não podemos usar como muleta a questão do Palmeiras estar bem para não trazer reforços. Isso não existe, o Abel Ferreira está pedindo jogadores. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, o Fluminense trouxe o Marcelo. Eu não traria o Marcelo. Porque o Marcelo estava lá quando saiu do Real Madrid, já não estava muito bem. Foi pro Olympiacos, foi uma decepção a passagem dele lá. Deve ser um salário muito alto. Então, pra mim não, mas o Fluminense foi lá, pum, se reforçou. É um time que ficou em terceiro no Brasileirão ano passado, quarto lugar. O Atlético Mineiro está conversando com o Mina. Vocês lembram que eu falei aqui pra vocês? Vocês vão lembrar, quem acompanha o canal, quem acompanha vai lembrar daquele vídeo. Falei, ó, o Mina tá no mercado, pode assinar um pré-contrato, tudo e tal. Alguns falaram, muitos falaram que sim, outros que não. Pô, Júlio, nós já temos Murilo e Gomes. Se você quer fortalecer o elenco, hoje seria o Mina chegaria como reserva e ficaria junto com o Luan. E aí o Naves vai perder espaço e tal. Você pode emprestar, gente. Se você quer fortalecer o elenco, nós temos que pensar no hoje. Se o Murilo tem uma proposta no meio do ano, se machuca algum jogador. Então essas coisas acontecem. Nenhum jogador importante do Verdão machucou. Ainda bem, tomara que não machuque ninguém. Mas lesões ocorrem. No ano passado o Rony se machucou. No ano passado o Veiga se machucou. Então, essas coisas ocorrem durante a temporada devido ao grande número de jogos. E o Atlético tá indo atrás do Mina. Então, assim, vocês percebem que todo mundo se movimenta? Então, assim, todo mundo tá se mexendo. E a diretoria do Palmeiras não, tamo lá parado, tranquilo. Ah, o Danilo saiu, deixa o Jailson. Aí a gente já viu que não é do mesmo nível, gente, tem um abismo de diferença. Outra coisa que, repito, na negociação do Andrei Santos, o Palmeiras estava corretíssimo. Agora eu pergunto pra vocês, essa diretoria do Palmeiras, ela é atrapalhada. E nós temos que cobrar, porque ó, na negociação do Alário, independente se vocês queriam esse jogador ou não, o Palmeiras pulou fora, porque disse que não dava, que era impossível. O Tati Castellanos, quantas vezes o Palmeiras ficou lá? Quanto tempo o Palmeiras ficou? Não trouxe o jogador também, né? A negociação do Matheus Henrique agora, o Sassuolo ficou esperando lá. Ficou esperando, o diretor falou, pô, o Palmeiras, quando eu perguntei pra eles como é que seria um pagamento, o Palmeiras desapareceu. Então vocês percebem que são várias negociações que essa diretoria não consegue concluir. Por que que não conseguem concluir? Então, essa preocupação que eu tenho, porque eu já repito o que eu venho falando há muito tempo, pra mim, a diretoria do Palmeiras joga a responsabilidade no Abel Ferreira. Ele se vira, o time é muito bom, tá ganhando e tal. Não funciona dessa forma o futebol. Você tem que, como disse o Abel, fala isso direto. O que o Abel falou quando ganhamos do Grêmio? Quando você é campeão, você vira alvo. O Palmeiras é alvo, é só vocês verem. Vocês querem um exemplo de como o Palmeiras é alvo? Como que os adversários jogam contra a gente? Como que eles vêm jogando? Olha o que o Matheus Fernandes jogou contra o Palmeiras esse último jogo. Vocês viram que o Matheus Fernandes jogou? Ele era aqui do Palmeiras. Quando o Matheus Fernandes entrou em algum jogo aqui do Palmeiras, vocês viram ele jogar metade do futebol que ele jogou? Metade da disposição que ele tinha. Então, contra o Palmeiras, todo mundo quer jogar muito. Todo mundo joga lá 120%, porque o Palmeiras é referência. E se nós somos referência, nós não podemos ficar para trás. E nós estamos ficando para trás no mercado de transferências. Porque a diretoria é lenta e é fraca. Então isso que preocupa muito. Então assim, tem que se mexer. O Flamengo se mexe, o Atlético Mineiro se mexe, o Fluminense está se mexendo.
Gente, o Yuri Alberto do Corinthians, pronto, outro jogador que eu queria falar esquecendo. O Yuri Alberto, o Palmeiras tentou ele antes do Mundial de Clubes, vocês lembram disso? O Palmeiras foi até lá atrás, atrás do Zenit. O Zenit queria muita grana, o Corinthians conseguiu um empréstimo na época. Por que o Corinthians conseguiu um empréstimo e o Palmeiras não conseguiu um empréstimo? É chato falar essas coisas, mas isso aconteceu. Eu não estou inventando isso, eu não estou tirando isso de um livro. São fracos para negociar. Então nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que continuar cobrando. Por isso que eu cobro, por isso que o Fabinho cobra, a Cássia cobra, o Fernando cobra. Todo mundo tá cobrando, porque ninguém aguenta ver isso. Todos os times se reforçando e o Palmeiras lá parado. Esperando, porque eu tô ganhando. As coisas não são assim, futebol não funciona assim. Então deixa sua opinião é muito importante, você pode concordar e discordar de mim à vontade. Obrigado aí, galera, pela presença, deixa seu like e mais tarde eu tô de volta. Mas de verdade, Anderson Barros, Leila Pereira principalmente, que é a presidente que falou muito, e o seu Boazzi, vocês têm que fazer alguma coisa. Vocês têm que fazer alguma coisa, porque estamos ganhando, porque o time tá bem, tá redondo, que estamos no melhor momento, isso não é desculpa. Nós temos que complementar o nosso elenco que perdeu peças. Então acordem, antes que seja tarde, antes que machuque um jogador muito importante, e aí a gente sabe que quem tá no banco não dá conta. Pois é. Tá falando isso porque tá ganhando. Pois é, eu tô pedindo quando está ganhando. Porque eu não quero vir aqui, depois, lá na frente, falar se o Palmeiras por um acaso tiver problemas, falar, não avisei lá. Eu não quero falar isso. Eu não quero falar isso. Eu quero que contratem, porque o Abel já pediu. Deixa seu comentário. Um abraço, galera. Tamo junto. Aqui é Verdão sempre.